Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu tô falando aqui em todos os períodos, porque eu não sei o horário que você vai ver o vídeo que eu vou fazer aqui. E o objetivo é que você tenha disponível esse vídeo para assistir a hora que você achar melhor. Nós vamos fazer hoje uma abordagem aqui a respeito do tema da morte, né? Segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a morte. A morte é uma incógnita sempre, né? A gente sempre percebe que as pessoas têm uma curiosidade, né? De saber mesmo por quê. Porque a morte parece um ponto de interrogação, né? Se tem algo depois, não tem, o que acontece com a pessoa assim que morre, né? Deus tem uma resposta para ela, enfim, né? Ela estava programada do começo até o final ou não? Então vamos lá, vamos falar, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar através da Bíblia o que a Bíblia fala da morte, o que a Bíblia fala do estado dos mortos, né? Como se refere à morte, né? E se há alguma solução para ela, qual é? Tá? Então nós vamos hoje tentar estudar esse tema. Eu vou essa imagem aqui atrás que você está vendo, ela é uma imagem apenas para ilustrar aqui, né? Tanto que o patinho, né, que está do lado, deixa eu ver, do lado de cá, você está vendo aquele patinho lá, ou cisne, sei lá o que, ou um ganso, ele não está nadando, ele está paradinho, né? Então aqui é só para ilustrar, né? Eu vou colocar aqui no fundo a, a, a imagem aqui da minha tela do computador. Você vai poder acompanhar e vou dar uma diminuída na minha imagem, vou ficar mais aqui para, deixa eu ver, para esse canto aqui, que sempre tudo invertido aqui na hora de fazer a gravação. Então eu vou para esse cantinho aqui e daqui nesse cantinho eu vou falando com você, eu vou mostrando, né? E tem um slide que eu vou abrir aqui também, a gente vai poder analisar o slide, analisar nos originais grego e hebraico o que as palavras significariam. Eu não sou especialista em grego e hebraico, mas alguma coisa dá para a gente poder entender, porque já especialistas criaram um dicionário, né? Eu acredito que seja um dicionário dos termos lá, grego e hebraico, que se chama Strong, né? Muitos já conhecem, né? E é utilizado muitas vezes, inclusive, tem uma numeração, um código para cada palavra, tá? Cada palavra nesse dicionário, ele tem um código na sua língua original, onde ele explica qual seria a melhor aplicação dela. Então eu vou abrir, né? Eu vou já de antemão aqui dar uma diminuidinha aqui no meu tamanho, né? Eu vou ficar um pouquinho menor aqui pro cantinho. Vamos lá, vamos dar um pouquinho mais aqui pro canto também. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma tela. Ó, essa aqui é a tela do meu computador, e eu vou passar então, a partir de agora, um slide que eu fiz no aplicativo PowerPoint. A gente pode ir seguindo e vamos tentar explicar. Eu sei que não tem como esgotar o tema, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, que você possa, né, aproveitar e aprender. E eu sei que não vai solucionar todas as questões, mas dentro do possível, aquelas que puderem ser solucionadas, serão solucionadas aqui, né? E é lógico, sempre vai ter questionamento. Vamos lá então, eu vou então começar aqui com a apresentação. Eu vou jogar aqui na tela para você. Então tá, então temos uma abertura aqui, a verdade sobre a morte, né? O que a Bíblia fala sobre a morte, né? A verdade bíblica sobre a morte. Então tá, vamos lá, vamos seguir então no tema, né? Até, aliás, antes de seguir no tema, eu vou fazer uma breve oração. Eu peço que, se você quiser participar, só, né, curve a sua fronte e participe da oração. Se não quiser, só acompanhar e a gente já segue no estudo. Querido e amado Pai Celestial, nesse momento agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, por nos guardar a cada dia. Pedimos, Senhor, que Tu perdoe as nossas faltas como pecadores e que nesse momento ilumine, Senhor, o nosso estudo que iremos fazer da Tua Palavra. Que nós possamos compreender, que nós possamos nos aprofundar o suficiente para esclarecer, se não todas, mas uma grande parte das dúvidas acerca desse tema através da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui a verdade sobre a morte.
Então tá. Como o homem foi formado? Por que eu vou começar por essa parte aqui? Ó? Em primeiro lugar, se a morte seria, vamos dizer assim, o desfazimento do homem, ou seja, a desformação do homem, o contrário, né, do que Deus fez no começo. Deus formou o homem, então a morte seria o contrário. Então, para tentar entender melhor, você vai perceber já logo porque a gente tem que ir lá no começo, quando Deus formou o homem. Então vamos lá. Como foi o homem formado segundo a Bíblia? Ó, Gênesis 2:7, se você acompanhar aí o texto, você vai ver que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ali eu tenho algumas palavrinhas, né? Você pode ver ali no hebraico, que é a língua original, que foi escrito o Gênesis. E praticamente quase todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Então, assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. A palavra pó ali é a palavra Adamá. A mesma palavra, aparentemente, que dá a raiz, né? Que vem da mesma raiz da palavra que originou o nome Adão, né? Então Adão é chamado de pó, de terra, de barro, né? Então Adão, ele tem o mesmo nome do pó da terra, porque ele foi formado do pó da terra. E o texto continua dizendo assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, a palavra ali em hebraico Neshama, não sei, deve ser assim que se pronuncia, Neshama. Né? Aqui a gente já tem a transliteração da palavra. O que é transliteração? Como se pronunciaria ela, né? Eu não tenho a palavra, daria para colocar até ela em hebraico, mas eu coloquei só a transliteração. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso postar depois nos comentários ali a palavra, como que ela é em hebraico, tá? Então assim, ó, digamos nas palavras, letras hebraicas mesmo, né? Então tá, Deus soprou nas narinas o Neshama, e o homem passou a ser alma vivente, ou um ser vivente, né? A palavra Nefesh. Né? Então tá, vamos seguir adiante, porque isso mostra que aqui tem uma equação, né? Então a gente tem o pó mais o fôlego igual a alma vivente. Vamos seguir aqui, ó, que tem a equação, olha só. O pó da terra mais o sopro ou fôlego de vida igual a alma vivente, o ser vivo, né? Então, o homem passou a ser alma vivente. Então, o pó da terra mais o fôlego igual a alma vivente. É importante você ver isso e analisar essa equação, porque depois há uma operação inversa, como na matemática. Você joga para o lado de cá, inverte o sinal com a alma vivente do lado de cá e joga para o lado de lá os outros dois. Então a gente vai ver o que acontece aqui, tá? Então vamos lá. Vamos seguir adiante, né? Deus criou o homem como um ser vivo. E Deus não criou o homem, né? Aqui como a gente vai perceber, olha só, Deus não criou o homem para que morresse. Não era interesse de Deus que o homem morresse. A gente vê que isso tem em alguns textos bíblicos que aparentemente já dão essa mensagem, né? Jesus diz assim, que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Deus também, ele criou o homem não para que morresse, porque até dá a advertência, ó, vocês comerão de toda a árvore, né? Vamos seguir adiante que o próximo slide ele já vai explicar essa parte aí. Quer ver? Olha só. Qual era a condição para a imortalidade humana? Olha só. O homem tinha uma condição para que não morresse. Deus disse assim, ó, de toda a árvore do conhecimento comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, ao comer, o homem morreria. Então Deus disse, não coma, para que não morra. Então, não era propósito de Deus que o homem morresse. O homem teria que viver eternamente. O homem não morreria. Então, por que ele morre? Ele morre justamente porque ele comeu aquela planta, aquela árvore, aquela fruta da planta, da árvore, né? Que Deus determinou que não deveria comer. Deus deu a ordem e disse, não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. Então o homem passou a morrer porque comeu. E esse texto, ele depois essa realidade, né, da desgraça humana, do pecado, ela está retratada em Romanos, quando Paulo, falando ao povo de Roma, ele então escreve lá vamos adiante aqui, das consequências da desobediência, ele fala assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você vê aqui que no texto de Romanos 5,12, mostra que o pecado, né, entrou no mundo por um só homem. E a gente sabe que o pecado foi desobedecer. Deus deu uma ordem e disse, ó, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Não que o fruto em si, ele tivesse algo em especial. O fruto em si, ele faria com que a pessoa ela morresse ou tivesse conhecimento. Na verdade, o pecado não residia no fruto, mas sim na ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem e essa ordem foi o quê? Foi desobedecida. E essa desobediência causou, então, o quê? O pecado. O pecado, se você procurar em 1 João, capítulo 3, verso 4, se eu não me engano, ele diz assim que aquele que comete iniquidade também comete o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou melhor, aquele que transgride a lei também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a transgressão da lei. Que lei tinha ali no Gênesis? A lei que Deus deu, eles não comerem daquele fruto. Deus disse, desse fruto vocês não vão comer. E eles desobedeceram a Deus e comeram. A gente vê que Satanás ali tinha um intento de fazer os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedecerem a Deus. Ao desobedecerem, entrou o pecado no mundo. E como diz o texto aqui que a gente está vendo, né? E pelo pecado entrou a morte, né? Porque todos pecaram. Então o pecado entrou e trouxe com ele a reboque e a morte. Então a morte é uma consequência do pecado que está no outro verso que você já está vendo aí na tua tela. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o pecado e a morte estão sempre ligados, um ao outro. O pecado, que diz 1 João 3,4, diz o pecado, né, é a transgressão da lei. Então a transgressão da lei, desobedecer a Deus, é pecado. E esse pecado traz consigo a morte. Então a desobediência a Deus leva à morte. Leva à condição de pecado, e essa condição de pecado é a morte. Vamos seguir adiante. Então, o homem não possui imortalidade. Não, ele teria sido criado por Deus para viver eternamente, mas ele perdeu essa condição. Hoje, o único que possui imortalidade a gente vê esse texto de 1 Timóteo 6,16. O verso 15, ele fala de Deus, né? E depois o verso 16 arremata assim, ao falar de Deus, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. A gente vê aqui que Deus é o único que possui imortalidade hoje, né? O ser humano tinha essa promessa. Desde que permanecesse obediente, ele não morreria. Mas, infelizmente, o homem pecou, desobedeceu e acabou incorrendo no pecado que leva à morte. Vamos seguir adiante. Se Deus é o único que possui imortalidade, aqui esse texto está dizendo isso. A seguinte pergunta, tá, mas e a alma não é imortal? Porque a gente morre, né? Existe aquele conceito, você morre, a alma continua. A alma é imortal? Bom, em primeiro lugar, a gente já voltou lá no começo, a gente viu aquela equação, né? Fôlego de vida, o pó, mas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Lembre bem disso. O homem passou a ser alma vivente, ele não passou a ter alma vivente. Vamos seguir adiante e a gente vai entender. Olha só o que diz esse texto. A alma é imortal, então? Olha só o que diz Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre. A alma ela é o ser. A gente é o barro, o pó da terra, mas o fôlego de vida, o homem passa, é igual à alma vivente. O homem passa a ser a alma. Nesse momento que ele peca, ele se desfaz. Ele vira o quê? Ele vira o pó, né? E a alma deixa de existir. E o fôlego, então, a gente já vai ver o texto agora, e você vai acabar fazendo a sua conclusão aqui adiante, né? Então, o que acontece na morte? O que acontece na morte? A gente
o ser humano morre por consequência do pecado, mas na morte acontece o quê? Acontece o seguinte, olha só a sentença que Deus deu para Adão quando ele pecou. Olha só, ele diz assim, ó, no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Você lembra que o nome de Adão, Adão, vem de Adamá, que quer dizer pó. É assim, ó, Adão, tu é pó, e ao pó tu tornarás, só que daí sem vida. Ou seja, vai se desfazer novamente e vai virar pó. Então é isso que Deus determinou, né? E o que acontece? Então agora a gente vai para aquela equação contrária, né, que eu tinha falado no começo, que essa está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Tá? Vamos lá, olha só o que diz o texto. Você lembra que a gente, vendo no começo, falou assim, ó, pó, mais fôlego de vida, alma vivente. Né? Esse foi o texto. E olha só o que acontece na morte. E o pó, um dos elementos de constituição, volte à terra como era. E o espírito, aí a palavra espírito está ruach, volte a Deus que o deu. Opa, mas espera aí, se você parar para pensar e analisar, aqui está a palavra espírito e lá estava fôlego de vida. Lá tinha a palavra Neshama, você se lembra? Neshama. Tinha Adamá, que era o pó, mais o Neshama, que era o fôlego de vida, se tornava o Nefesh, ser vivente ou alma vivente. Então, Neshama, fôlego de vida. Aqui não está falando Neshama, aqui está falando de espírito, né? Que vem da palavra Ruach. Volte a Deus que o deu. É interessante que a gente olhe esse texto aqui e a gente vê claramente que o texto de Eclesiastes está fazendo uma referência nítida àquela formação do homem. Porque olha só, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então está mostrando claramente, fazendo uma alusão àquela formação do homem. Só que a formação do homem, diz assim, ó, Deus tomou fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Percebe como o texto está muito, muito parecido, só que tem um elemento que parece estar trocado. Só que o texto, sem dúvida alguma, um é referência do outro. Então a chave aqui está em tentar entender o que é a palavra ruach, aqui, nesse texto, e o que é Neshama, naquele outro texto. Vamos lá então. Vamos tentar entender o que é ruach. Tá? Vamos abrir aqui. Você lembra que eu falei da palavra do aquele dicionário Strong? Pois é. No dicionário Strong, o código 7307 é o número da palavra. Ali está o número de palavras, mas é o número da palavra, tá? Então ali está o formato da palavra ruach, né? Ela significa o quê? Definição. Isso aqui é segundo o próprio dicionário que eu falei, né, antes no começo. Olha só. A definição: respiração, vento, espírito. Espírito é a terceira palavra, a terceira opção. Aqui, a primeira respiração, a segunda vento. E aí a gente volta lá no começo e a gente vê que ela tem o mesmo significado daquela outra palavra. Mas as palavras são diferentes. Aqui é ruach, lá era neshama. Como é que podem ser a mesma? Da mesma forma que a gente pode falar estrela e astro. Seria mais ou menos a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas o significado é o mesmo, a palavra é diferente, mas o significado é igual eu falar assim, ó, um chefe e o patrão. As palavras são diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, né? É mais ou menos isso que o texto quer dizer aqui. Ele tem duas palavras diferentes, mas o significado delas é o mesmo. A palavra neshama significa respiração. E mesmo a palavra espírito, ela tem, na verdade, a origem dessa palavra hoje, né? Muitas pessoas entendem como uma entidade com pensamento e que sai, né? Uma entidade com consciência que sai da pessoa. Mas a origem da palavra espírito, no começo, não era essa. A palavra espírito, até mesmo a própria palavra em português, espírito, ela tem a sua raiz no significado de efeito respiratório.
né? Eu vou até passar aqui um exemplo para você ver. Olha só, espírito. Espírito tem a raiz, né? A raiz na sua palavra, né? A raiz da palavra, spir, que tem a mesma, ela é encontrada na palavra respiração, inspiração, suspiro, espirro, ou seja, atos que ocorrem na respiração, no ato respiratório, no ar. Tudo que tem a ver com ar, a palavra espírito tem a mesma raiz dentro dela. Então você pode ver que ela, desde um princípio lá no começo, a raiz era a mesma. Hoje existe essa conotação de uma entidade consciente, porque isso veio da mitologia grega. A origem da palavra lá, onde ela foi utilizada na forma grega e hebraica, na grega no Novo Testamento e na hebraica no Antigo Testamento, não se refere a uma entidade, se refere à parte de respiração, de ar, sopro, fôlego, né? Vamos seguir adiante. Até eu gostaria de trazer o exemplo da palavra que é usada muito no Novo Testamento, que é essa palavra aqui, ó, pneuma. A palavra pneuma no Novo Testamento é utilizada para espírito, né? Então, só que essa mesma palavra, segundo o dicionário Strong, que é ali, olha só, a palavra código 4151, definição curta, vento, espírito. Definição, realmente, a definição, vento, respiração, espírito. Tá vendo só? A gente vê que a palavra pneuma, e se você parar para pensar, pneuma, ela tem as suas variações, né? Ali tem a palavra raiz, pneuma, daí tem atos e tó ali, né? Pneumatos, pneumató, né? Pneuma ou pneumatos, pneumató, tem a ver com ar. Tanto que a gente fala do pneu do carro, que ele tem ar dentro, né? A gente fala de pneumonia, que é uma doença respiratória, né? A gente fala também das máquinas pneumáticas que trabalham com o ar comprimido, né? Então a gente vê aí que ligado muito a ar, a respiração, ao sopro, né? Vamos seguir adiante. E aqui está a palavra, a transliteração da palavra pneuma, tanto que tem aqui na sua tradução em inglês, né? Eu botei aqui apenas para você perceber, onde a gente tem ali embaixo, você está vendo aqui, a parte que está assim, ó, translated as, count. O que quer dizer essa palavrinha ali? Significa que é quantas vezes ela foi traduzida, né? Essa partezinha, deixa eu até dar uma locomovida aqui, essa partezinha aqui assim, ó, tá vendo aqui, ó, translated as, né? E aqui significa quantas vezes essa palavra foi traduzida na Bíblia. Então você pode ver ali, ela foi traduzida 285 vezes por Espírito, 27 vezes por Espíritos, 18 por um Espírito, 17 por de Espírito, no Espírito 12 vezes, pelo Espírito 5 vezes, com o Espírito 4 vezes, e aí vai, né, várias, né? E a gente vê que só 2 vezes foi traduzida como breath, ali, né, respiração, e uma vez como vento e outra vez como ventos. Você percebe que o significado mais a definição, a gente olha lá em cima, olha lá em cima, a definição, você vai ver lá, ó, definição, vento e breath. Vento, wind, vento, breath, quer dizer o quê? Respiração. E spirit, que é a terceira. A terceira é a que mais foi utilizada para traduzir. Enquanto que o primeiro significado e o segundo significado foram traduzidos de uma forma menor, bem menos vezes, né? Mais de 300 vezes ali como espírito, enquanto que as outras só 2 ou 3 vezes como respiração, sendo que é a principal tradução. Isso influenciado o quê? Pela cultura grega, né? Mas mesmo que fosse influenciado, a gente sabe que a palavra espírito significa sopro, fôlego, né? Não podendo ser confundido com alguma entidade, né? Que uma entidade que tem consciência, né? Vamos seguir adiante aqui. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23, a gente vai ver aqui, né, que ele traz é um texto que é interessante a gente analisar ele,
porque esse texto, ele é o texto que fala assim, olha só o que diz aqui, Jesus, né? Na cruz, quando ele estava sendo pronto, logo ele estaria morrendo, ele estava crucificado na cruz, e as últimas palavras que Jesus falou, essa que foi a última frase de Jesus, né? Onde diz assim, ó, o texto Lucas 23:46 diz assim: e tendo clamado com uma voz alta, aqui é a tradução palavra por palavra, tá? Então assim, e tendo clamado com uma voz alta, o Jesus disse: Pai, para dentro das mãos de você eu comprometo o espírito de mim. Isso agora, tendo dito, ele respirou o seu último. Lógico, isso aqui é traduzindo palavra por palavra. O que é isso? Essa coisa que está aparecendo aqui? É o tipo de tradução chamada interlinear. Muitas vezes você pode baixar aplicativos que trazem a tradução interlinear, e essa tradução interlinear, ela faz com que você consiga verificar o significado que existe na palavra, palavra por palavra, e às vezes tirar ali alguma dúvida a respeito da frase. Então essa frase é assim: tendo Jesus clamado com alta voz, né, clamou, né, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, suspirou. Mas aqui, vamos traduzindo aqui a palavra. A palavra, você vê ali que a palavra pneuma, né? Eu vou tentar aqui fazer um clique, você vai ver que tem a palavra pneuma, e lá embaixo a palavra, e a palavrinha, ele respirou o seu último, está escrito ali, ó, Ezepneusen, né? Ezepneusen. Mais ou menos eu acho que deve ser parecido com isso a tradução, né? Perdoe aí se alguém é melhor em grego do que eu, mas é mais ou menos isso. Você vê que a palavra pneu ali, com o pi, o n ali, o e e a outra letra grega ali, né? Você vê que tem a mesma raiz, tanto no pneuma, lá que é espírito, e ali na expiração, ele expirou, né? Por quê? Olha só, Jesus, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, ou seja, ele entregou o espírito mesmo, o espírito, o sopro. Ele expirou, entregando o seu fôlego, né? Por isso que Jesus diz: entrego o meu fôlego. Com Jesus aconteceu aquilo que diz lá em Eclesiastes 12:7: o pó volte à terra como era, e o fôlego, o espírito, o ruach, né? Ali no caso pneumá, volte a Deus que o deu. No caso, Jesus não voltou ao pó, ele foi colocado na tumba e ressuscitou, mas, né, seria a ordem natural. E é interessante que a palavra pneumai e exepneusen, no grego, a gente tem também a mesma raiz ali no português, né? Respirou, espírito, né? Então tá, vamos adiante. Então assim a gente chega àquela conclusão, né? Fechando aquele Eclesiastes 12:7, que fala que o pó volte à terra, como era o espírito volte a Deus, que é o inverso da nossa equação, né? O corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta a Deus, é igual ao quê? O ser vivo ou alma vivente deixa de existir e passa a não existir mais. Tá, então se o homem não existe, como que a gente vai ter salvação? Como é o estado dessas pessoas que morreram? Elas estão como? Vamos lá, essa pergunta. Como é o estado dos mortos? Os mortos, então, se eles morreram e eles não têm... Como fica a situação deles? Olha só o que o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, fala para nós. Olha só o que diz esse texto. Porque os vivos, ou seja, eu e você, sabem que hão de morrer. Única certeza que temos, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você percebe, o texto está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, não sai uma entidade consciente. Entende? Nem tampouco terão eles recompensa. Lógico, as recompensas enquanto estiverem mortos. A gente entende que é isso que o texto está querendo dizer, né? Porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha só o que esse texto está dizendo. A sua memória, a dos mortos, jaz no esquecimento. Não tem lembrança de nada. Olha só que impressionante esse texto. Vamos seguir adiante no próximo verso, né? Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Não existe mais. Olha só o que continua dizendo. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma.
do que se faz debaixo do sol. Ou seja, entre os vivos, eles não terão parte em coisa alguma para sempre. Entre os vivos, entre aqueles que estão aqui nessa nossa condição humana pecadora mortal, não terão mais atuação nenhuma. Lógico que existe uma promessa de uma vida eterna, e essa é depois lá, mas não nessa aqui. Não aqui, debaixo desse sol. Aqui, nessa vida, eles não terão parte em coisa alguma. Eles não terão como, você não tem como consultá-los, eles não têm como atuar. Tá, mas aquela situação de pessoas que viram, já vão ver essa parte aí também, tá? Continuando no Eclesiastes 9:6, a gente vai dar um pulinho lá para o verso 10, e olha só o que diz o verso 10. Diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, olha só, além tem a palavra Sheol. Isso aqui também tem uma coisa bastante interessante que a gente vai ver com a palavra além, né? Sheol, para onde tu vais? Quando? Depois da morte, é lógico, né? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Lembrar uma coisa para vocês. A palavra Sheol, no hebraico aqui, é traduzida muitas vezes por inferno, tá? Nós já vamos ver isso aqui. Então, olha só. O além. O além é o quê? O além, para onde você vai? Eu vou para o além. Vou morrer, vou para o além. Então, vamos lá. O que significa no dicionário Strong a palavra Sheol? Vamos lá, então. Sheol, do hebraico, significa aqui submundo, ou seja, mundo abaixo, né? Local para o qual as pessoas novamente descem à morte. Será que seria o quê? Né? Vamos lá ver, olha lá, a definição completa. Ou Sheol, né? De Sheol, Hades, ou o mundo dos mortos, como se fosse um retiro subterrâneo, um retiro debaixo da terra, incluindo seus acessórios internos. Né? O que quer dizer isso? O retiro, né? A tumba, o caixão, né? Sepultura, inferno, cova. Inferno, sim, a palavra Sheol é muitas vezes traduzida por inferno. Mas, na verdade, o significado da palavra Sheol significa o sepulcro. Então, a palavra inferno, na Bíblia, ela é traduzida por um local de tormento, mas, na verdade, o significado dela é o sepulcro. Tá, mas peraí. Então, a gente não tem uma entidade que sai da gente. Primeira coisa que a gente descobre aqui. Eu fico inconsciente, porque a minha memória já é no esquecimento, e não tem inferno? Não tem inferno. O inferno é uma criação humana também, dos gregos. E depois, na Idade Média, foi criado para botar o medo nas pessoas, para as pessoas se converterem à igreja que existia na época, a igreja medieval. Então foi utilizado isso como um instrumento de medo para as pessoas pagarem e comprarem indulgências. E aí surgiu essa ideia do inferno. Mas a palavra inferno, ela deriva dessa palavrinha Sheol, que significa sepultura, sepulcro, né? Ou local, né? O submundo, né? Dos mortos. Vamos lá, então, vamos adiante agora. Nessa mesma pergunta de como é o estado dos mortos, olha só. O que diz Jó 7, 9 e 10? Jó disse assim, ó: tal como a nuvem se desfaz e passa, aqueles que descem à sepultura, Sheol, jamais tornará a subir. Peraí, no texto de antes falava que para o além, Sheol, para o além, onde tu vais, eu vou para o além. Mas esse além é a sepultura, nada mais. O que desce ao Sheol, o que desce ao além, a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Tá, então quer dizer que o ser humano, quando morre, ele desce à sepultura e vira pó, acabou tudo, não tem mais nada, não tem. Enquanto Jesus não voltar, não. Inclusive o ser humano e os animais, eles têm o mesmo fim. Pode ser uma surpresa isso, mas olha só, o que diz o mesmo livro de Eclesiastes que a gente viu lá no capítulo 3, no verso 19. Olha só, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Ali a palavra ruach. Se lembra que falou lá, e o pó volte à terra como era, e o espírito, ruach, volte a Deus que o deu. Então é interessante que aqui ela está traduzida como fôlego de vida, mas lá quando falou do ser humano, estava traduzida como espírito. Mas é a mesma palavra. Entende? Do animal, fôlego de vida, do ser humano, espírito, mas é a mesma coisa. Interessante que a palavra é igual.
Então o ser humano e o animal têm o mesmo fôlego de vida, o mesmo espírito. Ou nós temos o mesmo fôlego dos animais, ou os animais têm o mesmo espírito que nós, mas a palavra é a mesma coisa. Você percebe isso? E diz ali, inclusive, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tá, e de onde vem essa crença, então, de que na hora da morte, né, a gente... da onde que vem? A gente sabe que vem dos gregos, já foi falado aqui. Existe a mitologia grega que o ser humano ele vai para um mundo além, né, além dessa vivência numa eternidade não corpórea, né? Mas os gregos, eles apenas repetiram isso, que isso é algo que veio para eles por uma outra entidade. Na verdade, a imortalidade do homem foi a primeira mentira que Satanás contou para os nossos primeiros pais. Segue aqui o texto, vamos lá, olha só. De onde vem a crença de que algo consciente sai do homem, do corpo na hora da morte? Olha só o que Deus disse. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse, certamente, você vai morrer sem dúvidas, certamente morrerás. E olha o que a serpente, né, no caso ali, possuída, a primeira possessão demoníaca, né, Satanás diz à mulher. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Percebe que a serpente também dá certeza? Deus disse, certamente morrerás. A serpente diz, é certo que não morrereis. Percebe? É certo que não morrereis. Então, a serpente, a primeira mentira pregada pela serpente por Satanás ao homem foi o quê? Foi a imortalidade da alma. E ela perdura até hoje, né? E, infelizmente, a gente acaba, né, acreditando. Mas o detalhe é que, quando Adão e Eva ouviram isso, eles entenderam que não morreriam no seu corpo físico. Eles não entenderam nada saindo do seu corpo. Eles entenderam que eles não morreriam, que eles comeriam e ficariam sendo eternos comendo aquele fruto. Mas teve o detalhe que a partir do momento que eles comeram, começou a ter os problemas de saúde. Eles acabaram, né? Eva morreu mais tarde, e Adão também, e os filhos. E aí como é que ficou? Porque assim, ó, Deus prometeu a eles que eles não morreriam, e a serpente que eles não morreriam se não comessem, mas se comessem morreriam. E a serpente disse, não, mesmo comendo vocês não vão morrer. Eles comeram e depois morreram. E aí foi constatado, né? Então, a seguinte pergunta, a nova pergunta que surge é essa. Após a constatação da morte, qual passou a ser a nova estratégia de Satanás? Olha só que texto a gente acha. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 a 14, o apóstolo Paulo está advertindo as pessoas de falsos apóstolos que existiam na época do apóstolo, onde ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele diz aqui que Satanás pode se transformar em anjo de luz para iludir as pessoas. Então, o que aconteceu? Satanás passou a utilizar-se da ideia que, ainda que o homem morra, porque ele não teve como impedir, o homem morreu, né? Então, ele, para manter a sua mentira de que o homem não morreria, ele criou a ideia de que algo surge do corpo do homem, né? Além uma entidade imaterial, e aparece. Sim, essas pessoas que aparecem são o quê? Muitas vezes, pode ter certeza que são anjos satânicos, né? Digamos assim, anjos caídos, se transformando em anjos de luz ou assumindo figuras humanas. Claramente o texto mostra que Satanás pode se transformar até em anjo de luz, porque eles não poderiam assumir uma forma humana para manter essa ideia de que você não morre. Porque trazendo e mantendo a mentira para o ser humano, ele consegue também enredar nos outros caminhos, né? Infelizmente. Né? Então, essa é a estratégia de Satanás. Manter na sua ideia, na sua mente, que você não morre, mas você morre. A alma morre e você vai ao pó. Como eu também, como todos nós. Bom, se é assim, como Jesus considerou a morte? Vamos lá, vamos seguir adiante. Né? Como Jesus considerou a morte? Vamos lá então. Jesus, aqui eu preciso fazer uma pequena correção, ali diz 2 Coríntios, mas é João, tá? Livro de João, não 2 Coríntios, né? Aqui, falando da morte de Lázaro, diz assim, ó. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu.
mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, terás salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui a gente vê que Jesus ele compara a morte a um sono. Eu diria até, lógico, né? Pode-se dizer o sono. Hoje eu compararia a uma sedação. Quando você é sedado, você não percebe o tempo passar. Você que fez cirurgia, né? Se você fez alguma cirurgia na vida, você sabe. Você é sedado, você acorda e achou que a cirurgia não ocorreu ainda. Porque você não percebe, é muito rápido, né? Então a mesma coisa é a morte de Lázaro, né? A morte é um sono, né? Então aqui, considere que esse texto, ele, né, aqui a gente dorme e adormeceu. Esse texto está em João, né? Não em 2 Coríntios. Então lá no final diz que Jesus, né? Morte de Lázaro, Lázaro morreu. Tá, se as pessoas estão mortas, estão dormindo até quando, né? Vamos lá, seguinte pergunta, próxima pergunta. Até quando os mortos permanecerão na sepultura? Até quando? Estão lá, dormindo, né? Na sepultura, não sabe? A sua memória jaz no esquecimento, né? E o pó tá ali na terra, e o espírito, o fôlego de vida voltou a Deus. Ficarão na sepultura sendo pó até quando? Vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta através da Bíblia. Vamos lá para João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, Jesus aqui dizendo, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui, ó, a gente vê que Jesus fala que retornar à vida é após a ressurreição e não após a morte. Então a gente retorna à vida após a ressurreição. Para uma ressurreição ou para outra ressurreição. Existem duas ressurreições, não vou entrar no mérito agora aqui hoje, tá? Mas assim, ó, os que se acham nos túmulos, o pó que se acha no túmulo, vai acabar ouvindo a voz após formado e sairá. Ou seja, para a ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo. Vamos adiante. Na mesma pergunta, vamos ver o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, aqui está falando da volta de Jesus, tá? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Olha só, isso aqui é a volta de Jesus, descerá dos céus. Então, o Senhor mesmo, acontecendo tudo isso, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui é aquela primeira ressurreição, né? A ressurreição da vida, né? Que a gente leu agora no verso anterior. Então, quando Jesus descer, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a gente vai o quê? Se a gente morrer até Jesus voltar, a gente vai estar no pó e vai ressurgir, se Deus quiser, né? Com aqueles que estarão salvos, né? Na volta de Jesus. Vamos continuar nessa pergunta, vamos buscar mais um texto que se encontra também numa outra epístola do apóstolo Paulo, que agora é aos Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e 52, falando daquele mesmo evento, a volta de Jesus, que ressuscitam os salvos na primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui olha só o que diz o texto. 1 Coríntios 15 fala da mesma coisa, só que é outro povo agora, os coríntios, né? Onde ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Novamente ele compara o sono como Cristo, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, novamente fala em trombeta, como lá, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, tá, mas por que nós vamos ser transformados? Aqui já está a resposta da imortalidade, já vamos dar uma olhadinha nisso aqui também. Ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Isso aqui é só o primeiro verso, o primeiro e o segundo, agora vamos para o terceiro, 53, diz assim, olha só. 1 Coríntios 15, 53. A gente leu até o 52 antes. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você lembra que a gente já tinha falado antes que a alma é mortal? Agora não, ó. A partir do momento da volta de Jesus seremos imortais.
ao sermos transformados. O nosso corpo se revestirá da imortalidade. Né? Agora, a gente analisou, digamos assim, o que a Bíblia fala sobre isso. Tem um texto que eu gostaria de analisar com você, que é um texto que muitas vezes ele é tema de controvérsia, que é uma frase que Jesus disse ao ladrão que estava na cruz. Um dos ladrões que estava no seu lado, ele perguntou para Jesus, né? Na verdade, um deles, ele perguntou por que Jesus não se salvava e a eles, e o outro disse, olha, você não teme nem agora, né? E aí ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando voltares no teu reino. E Jesus, então, ele diz assim, um texto que está traduzido, geralmente, na maioria das Bíblias, está traduzido assim, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você deve já ter lido esse texto, né? Que fala dessa forma. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas aí eu gostaria de ver esse texto aqui, como ele estaria no seu original. Porque o texto está assim, ó, o que a gente encontra é esse aqui, ó. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas será que o texto original, digamos assim, lá no interlinear, sabe, a gente analisou aquele verso, primeiro um versículo 23, 46, agora 23, 43, 3 versos antes. Vamos tentar entender, vamos tentar olhar palavra por palavra no grego interlinear, essas palavras todas que formam essa frase. Olha só, Lucas 23, 43 tem assim, ó. Traduzindo palavra por palavra, ele nos diz, e ele disse para ele, ou seja, ele, Jesus, disse para ele, o ladrão, verdadeiramente a você eu digo, hoje comigo estarás no paraíso. Será que o texto está querendo dizer que Jesus estaria no paraíso com ele naquele dia? Porque a palavra ali, ó, semeron, hoje, ela está entre eu digo e comigo estarás. A gente vai que o verbo estarás está separado, existe o comigo no meio. Né? O hoje está mais próximo do eu digo. Será que esse hoje seria do verbo dizer ou seria o verbo de estar? Né? Muita gente defende que não tem como ser do verbo dizer, porque seria ridículo você olhar para alguém e dizer assim, ó, eu te digo hoje, né, que irei até a sua casa. Muitas pessoas dizem assim, mas se você ligar, se alguém te ligar por telefone e te disser assim, ó, eu te prometo hoje almoçarei na sua casa. Eles dizem que seria ridículo você achar que a pessoa estaria dizendo, eu te prometo hoje almoçarei na sua casa, que você está dizendo que o hoje se referisse ao verbo prometer, mas sim que você almoçará hoje na casa da pessoa. Só que isso é no português. O português ele tem essa construção. No grego, pelo que a gente tem visto em muitos comentários de pessoas especialistas na área, o grego ele utiliza-se muito do advérbio. Inclusive, mais de 280 vezes a utilização da construção dizer, né, da construção da palavra hoje entre dois verbos, a palavra hoje semeron, mais de 200 vezes no grego, inclusive um estudo feito pelo pastor e também doutor em teologia Rodrigo Silva, mais de 200 vezes em que o hoje, o semeron, foi colocado entre dois verbos, ele sempre se referia ao primeiro, na língua grega. Né? Mas como faz sentido esse... Porque no grego tem outra construção. A gente não pode olhar para o grego com a mesma estrutura que a gente olha para o português. A gente pode ver que as frases, elas parecem ficar meio sem sentido por causa da forma da construção. Quando você aprende um novo idioma, você não aprende apenas só troca de palavras. Você aprende toda uma nova estrutura. Né? O alemão, por exemplo, ele faz inversão de palavras, né? O verbo, muitas vezes, um verbo ele fica no final e o verbo auxiliar fica aqui no meio e parece não fazer muito sentido, né? Então,
É como se eu sempre comparo aprender um idioma, não é como você pegar um armário e apenas trocar as gavetas de cor, trocando para outro idioma. Você, às vezes, a forma, o formato do armário vai ser outro. Aquela gaveta que era mais grande vai ficar numa outra posição, aí vai ter que colocar uma outra e tudo mais. A língua é a mesma coisa. O idioma, ele tem não muda só palavras, você não substitui só palavras. Por isso que aqui, ao fazer essa tradução interlinear, ela serve como algo que dá uma ideia, mas não dá para saber totalmente. Mas a gente pode ter toda certeza que não posso usar a minha caixinha do português para a caixinha do grego e achar que porque ficaria ridículo eu dizer para alguém que eu te prometo hoje, almoçarei na tua casa, não faz nenhum sentido, porque o cara sabe que eu tenho que prometer hoje, no grego faz. Porque, e o outro detalhe é que aquele dia era um dia especial. Jesus estava morrendo, o pecado estava sendo destruído. Era um dia, digamos, sem igual para aquelas 3 pessoas que estavam sendo crucificadas. Então, Jesus, em verdade, digo hoje, nesse dia, nesse grande dia, nesse dia em que não há como comparar com esse dia, nesse dia, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E por que que eu acredito nessa tradução? Pelo seguinte, olha só, vamos seguir adiante e você vai entender. A gente vê que Jesus, ele foi, né, a grande maioria das igrejas entende que Jesus foi crucificado na sexta-feira. No mínimo na sexta-feira, no mínimo, né? Então, depois, passando 3 dias, ele ressuscitou ao domingo. Ou no primeiro dia da semana, qual é o nome correto. E no primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena. E olha o que ele diz para Maria Madalena, lá em João 20:17. Recomendou-lhe Jesus. Para quem? Para Maria Madalena. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Ora, se Jesus, no primeiro dia, 3 dias, no terceiro dia depois da morte dele, ainda não tinha subido ao Pai, como ele poderia antes já estar com o próprio ladrão, né, da cruz no céu, naquele mesmo dia, se nem ele mesmo, o próprio Jesus, teria ido? E como ele poderia ir se não existe uma entidade corpórea que sai do corpo? Você percebe? Ele não teria como ter ido ao Pai. E ele mesmo disse isso para Maria, não subi para o meu Pai. E se ele não subiu ainda 3 dias depois, como que ele poderia ter ido antes? E outro detalhe, né? Quando o ladrão da cruz falou com Jesus, ele falou assim, ó, lembra-te quando vieres no teu reino. Então ele sabia que a promessa de um paraíso eterno não era naquele momento, mas quando ele vier, na volta de Jesus. Ele sabia que é na volta de Jesus que ele seria recompensado. E esse detalhe de que é só na volta de Jesus que seremos recompensados, a gente já viu naquele texto, mas tem outros textos, e que você vai ver agora. Olha só, vamos lá, vamos adiante aqui. Quando será a recompensa dos salvos? Vamos lá então, vamos lá. A 2 Timóteo 4, 6, 8 é uma carta quase de despedida do apóstolo Paulo, onde ele está falando. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, quando ele sabe que vai ser decapitado, né? Ou sabe que vai morrer, vai ser martirizado. Ele fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Olha só, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia? Será que é o mesmo dia que o ladrão pensou? O ladrão disse, ó, lembra-te quando vieres. E olha só o que Paulo fala. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo também entendia que a recompensa, a coroa da justiça, a vida no paraíso seria dada na vinda de Jesus. Da mesma maneira que o próprio ladrão que falou isso. O ladrão não falou, ó, me leve agora. O ladrão falou, lembra-te de mim quando vieres. Percebe que o texto é claro? E aí Jesus disse, não subi ao Pai. Por quê? Porque não era naquele dia. E o texto não tem o quê, não tem a vírgula. Eu vou voltar aqui no texto, porque a gente acabou não analisando tão a fundo esse texto. Olha só, se você pegar e olhar o texto, você vai ver que ele não tem ali o quê. Você percebe, não tem o quê. E não tem vírgula. Na verdade, a língua, o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, e não só o Novo, o Antigo também, o do hebraico, não tinha pontuação.
Então não tem como você dizer que essa vírgula teria que estar antes ou depois ali do hoje. Eu entendo que esse hoje, como na maioria das vezes, se eu não me engano, o pastor Rodrigo Silva fez aquele estudo, 280, mais de 280 aplicações, em todas elas se referia à primeira palavra, eu tenho certeza que se refere ao digo hoje, e não ao hoje estarás. Porque não tem como, o próprio contexto da história bíblica, ele falando para Maria Madalena, e a recompensa que vai ser no fim dos tempos, como o próprio apóstolo Paulo, ó, naquele dia, né? Quando amam sua vinda, né? Vamos continuando a responder, a gente pode ver também que o profeta Daniel, ele também, Deus prometeu ao profeta Daniel o seguinte, olha só, olha o que Deus diz para o profeta Daniel quando ele estava terminando o seu livro. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, ou seja, vai morrer, vai ir para o pó da terra, o pó vai virar pó como era, e o espírito vai voltar a Deus que o deu, né? O fôlego, o ruach, né? E ao fim dos dias, ou seja, lá no final, no fim do tempo, né? Te levantarás. Opa, te levantarás como? Ó, ele viu que ele não diz o descanso, ele não liga descanso com a recompensa, ó, para receber tua herança. A herança não está ligado com o descanso, ó. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás. Ele separa a promessa da recompensa, da herança, com o descanso. O descansar, virar o pó, é um fato. E ao fim dos dias, né, levantaria. No que? Na ressurreição. Como a gente já viu, né, que muitos dos que dormem, né, sairão, uns para a ressurreição da vida. Então aqui, ó, te levantarás para receber a tua herança. Então aqui, né, ó, ao fim dos dias, né? Então, e a morte aqui, apenas vou trazer mais uma frasezinha, ó, o último inimigo, né, a ser destruído é quem? É a morte. A morte será o último inimigo, não vai existir mais, né? E aqui, para nosso consolo, Deus diz assim, o apóstolo João fala no Apocalipse, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte já não existirá mais. Essa morte, que é uma intrusa, que ela entrou com o pecado, será extirpada do universo, não mais existirá. E Deus, então, vai destruir a morte. Qual será o destino da morte? Mais um texto aqui, lá em Apocalipse 20, versos 14, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados. O que é a morte? O que é o inferno? O inferno é o Hades, né? Quer dizer, sepulcro, né? A morte e o sepulcro foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E acabou. Não tem mais, então, a, a morte não existirá mais. E assim termina, então, o nosso slide, né? E vamos apenas, deixa eu tirar aqui essa tela e eu vou dar uma aumentadinha aqui na minha imagem novamente. E por isso que tem aquele texto bíblico, né, que você já deve ter lido, um texto que eu acho que é o versículo principal da Bíblia, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente já tivesse a vida eterna, se a gente já tivesse imortalidade, não seria necessário isso. E o outro detalhe é que se eu me perder e viver eternamente, sofrendo, ainda que seja num lago de fogo e enxofre ou num inferno eterno, se eu ficar eternamente lá queimando, sofrendo num tormento eterno, ainda assim seria uma vida eterna. Mas a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é dedicada apenas àqueles que se salvarão, né? Não, então espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Se você tiver mais alguma dúvida, algum comentário, aproveite e comente, né? Coloque aqui nos comentários ali embaixo, vai estar ativado os comentários sem nenhum problema, né? E que possamos sempre estudar a palavra de Deus, buscar sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma fonte mais confiável, né? A gente possa, a minha saudação, que você esteja sempre em Cristo, buscando sempre na sua palavra as verdades que Deus
que Deus destinou a nós, que a Bíblia diz, né? Achareis a verdade e a verdade vos libertará. Grande abraço a você. Fique na paz do Senhor.